Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula da nossa primeira semana de aula não presencial. E agora nós iremos estudar as propriedades específicas da matéria e logo em seguida as propriedades funcionais da matéria. Sabemos que as propriedades específicas da matéria se dividem em três: as propriedades físicas, as organolépticas e as químicas. Então, vamos lá. As propriedades organolépticas, quais são elas? São as propriedades percebidas por nossos sentidos, né, os cinco sentidos. Primeiro, o paladar. Com o paladar, nós podemos saber se uma substância é azeda ou não, se é doce ou não. Então, por exemplo, o limão, o ácido cítrico do limão, ele tem um gosto como? Um gosto azedo. Então, quando a gente sente aquele sabor azedo, sabemos que ele é típico do limão. Quando nós provamos uma banana, quando ela está verde, aquele sabor de adstringência é típico de quê? De substâncias básicas, aquele travar, dá um travo na língua, no nosso paladar. E dentro do paladar nós podemos falar de quê? Que as substâncias insípidas, que são aquelas sem sabor, e as sápidas, que são aquelas com sabor. Dito isto, algumas propriedades específicas da matéria que nós podemos perceber com a visão, por exemplo, é o brilho. O brilho de quê? Dos metais. Quando você põe um ouro, um cobre, uma chapa metálica em contato com a luz, você vê que ali ela brilha, né? Quando o sol, por exemplo, ela brilha. Então aquilo ali é típico de quê? Dos metais. Nós podemos perceber essa propriedade justamente proveniente dos metais. O nosso olfato, o que é que nós podemos, alguma propriedade das substâncias? Por exemplo, o cheiro da comida. Quem já foi em laboratórios químicos sabe o cheiro de um ácido, ele geralmente é forte. Trava o cheiro do ácido sulfúrico, por exemplo. É, Além disso, também o cheiro da amônia em laboratório, que é uma base fraca, também é um cheiro bastante característico da, de uma substância química. Outro exemplo são os compostos de enxofres que são colocados nos botijões de gás, que é para quando estiver vazando o gás, nós podemos sentir aquele cheiro, né? E sabermos que ali está vazando gás, porque o gás que está ali, o GLP, gás que é feito de petróleo, ele não tem odor, ele é inodoro. Ou seja, inodoro é a mesma coisa de ser sem cheiro. Então, se nós não for adicionado um produto ali que tenha cheiro para que nós possamos perceber que está vazando gás, aquilo ali pode causar acidentes gravíssimos até a morte em um ambiente familiar, um ambiente doméstico, por exemplo. E também vale salientar que as substâncias odoríferas são aquelas que apresentam cheiro. Passando para o próximo sentido, o tato. Com o tato, nós podemos perceber, por exemplo, se uma substância é mais rugosa ou não, se ela é mais lisa ou não. Por exemplo, uma chapa metálica, um metal, ele tende a ser mais liso. Vamos supor mais a maleabilidade dos metais, a gente pode também verificar através do tato, dentre outras propriedades, se está quente, se está frio, por exemplo, uma chapa de ferro, ela tanto esquenta mais rápido, como também esfria mais rápido do que se a gente for comparar com a água, por exemplo, que tem uma capacidade calorífica maior. A água, no caso, em relação a uma chapa de cobre. E por fim, a audição. A audição nós podemos perceber o que? Quando você pega um metal e bate no outro, faz aquela zoada típica dos metais, se chocando. Plim, plim. Então isso aí é outra propriedade que nós podemos perceber pelos nossos sentidos, propriedades típicas, propriedades que são típicas das substâncias. Porque, como nós vimos, as propriedades específicas da matéria são aquelas propriedades que nós podemos perceber e identificar que tipo de material é aquele, que tipo de substância é aquela, a partir dessas propriedades. Elas são específicas daquelas substâncias, daqueles determinados materiais. Entramos agora na segunda classe de propriedades específicas da matéria, que são as propriedades físicas. As propriedades físicas, para começar, nós vamos estudar a densidade, que nada mais é do que também conhecida como massa específica. Por definição, é a relação entre a massa da matéria e o espaço, volume que ela ocupa.
ela é calculada por meio da seguinte expressão: densidade, que também pode ser representada pela letra ρ ou d, igual a massa sobre volume. Aí tá algumas unidades, como quilograma por metro cúbico, quilograma por litro, grama por centímetro cúbico, grama por ml. Lembrando que a unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Voltando aqui, quilograma por metro cúbico, como está mostrado aqui embaixo, as unidades adotadas no sistema internacional. E aqui está os fatores de conversão. Quando você quiser passar de quilograma por metro cúbico para quilograma por litro, divide por 1000. E assim está aqui. Aí depois de quilograma por litro para grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa. Multiplica por 1, ou seja, a mesma coisa. E de grama por centímetro cúbico para grama por litro, multiplicamos por 1000. E se nós formos aqui no sentido inverso, agora da direita para a esquerda, tudo que multiplicava divide e o que divide multiplica. E vale salientar também aqui que a densidade ela é dada em função do volume. E o volume ele varia, ou seja, ele é dado em função de quê? Da temperatura e da pressão. A depender das condições de temperatura e pressão, a densidade também irá variar. Aí por que o gelo flutua na água? O gelo flutua, né, na água quando ele é colocado na água no estado líquido. Ou seja, a água no estado sólido flutua quando colocada na água no estado líquido. O que nós geralmente pensamos é o quê? Que o estado sólido ele é mais denso do que o estado líquido, porque ele está mais ali, mais agregado. Porém, a água ela apresenta o que nós chamamos de comportamento anômalo da água. A água a 4 graus Celsius ela é mais densa do que a água sólida, né? O gelo, no caso, abaixo de zero. E então, nós podemos perceber que apenas uma pequena parte do gelo ele fica na superfície, e a sua grande maioria fica submersa. Como nós podemos observar naquele famoso filme, o Titanic, o comandante acha que passou desviou do iceberg, que é esse gelo, né, que fica no mar. Porém, ele desviou na parte superior e o casco do navio que estava lá embaixo, ele bateu no iceberg, na parte submersa. E só depois é que foram perceber que começou a entrar água e que o navio estava danificado. Então a água, ela trabalhando com dados mais precisos, quando ela está a 4 graus Celsius, ela apresenta uma densidade de 1 grama por ml, e quando ela está a 0 graus Celsius, por exemplo, ela apresenta uma densidade de 0,92 gramas por ml. Se nós fizermos a relação aqui, nós iremos ver que 8% do gelo está na superfície da massa corpórea do gelo, do volume, na verdade, e 92% estará na parte inferior, na parte submersa. Como nós podemos ver, 92% submerso e 8% na superfície. Além disso, também, esse comportamento anômalo da água tem uma grande importância nas correntes de convecção no fundo dos oceanos, onde a água mais densa desce, a 4 graus Celsius desce, e a que está menos densa sobe e fica gerando essa corrente que serve para revirar os nutrientes no fundo do mar e alimentar as espécies que dali sobrevivem. Outra pergunta que envolve essa propriedade específica da matéria: por que o balão sobe, né? Que é muito conhecido na Capadócia, na região da Turquia. Por que o balão sobe? Simplesmente porque, como nós podemos observar, aqui na boca do balão tem sempre uma tocha aqui, um gás, né, entrando em combustão. O gás fica mais quente do balão. Quanto maior a temperatura, menor a densidade, então o balão sobe, porque o gás que está dentro do balão ele está menos denso do que o ar atmosférico que está fora do balão. Então, só para ler aqui, o balão sobe porque o ar, ao ser aquecido, aumenta de volume e, portanto, sua densidade diminui. Então, vamos aqui trabalhar a nossa primeira questão da aula de hoje. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? A sacarose ela nem vai alterar a turbidez nem a cor, porque quando ela está em solução aquosa, ela fica incolor e não altera a turbidez da solução. Então a letra A e a letra B não daria para detectar essa irregularidade.
que é medida de turbidez e determinação da cor. Determinação do pH também não daria para identificar se o leite estava adulterado, porque a sacarose, quando em solução aquosa, ela não altera o potencial hidrogeniônico da solução aquosa do leite, que é o pH. Medida de densidade, sim, porque a sacarose ela vai conferir uma densidade maior ao leite, devido a ela ser adicionada ali, né? Vai estar adicionando mais substância que vai, com isso, influenciar no aumento da densidade do leite. E a sacarose, lembrando que ela é um polímero, ou seja, tem uma massa molecular elevada. E a letra E, então a letra D é a nossa resposta. E a letra E fala da medida da condutividade. Como a sacarose em solução aquosa não libera íons, então também não iria alterar a condutividade. Dessa forma, a alternativa correta é a letra D. Essa é a questão mais difícil que eu acho dessa aula, porém vamos aqui trabalhar. Lembrando que a questão passada caiu no Enem de 2019 e essa no Enem de 2018. Usando um decímetro cuja menor divisão na escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade, colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, lembrando que a gente já trabalhou também essa questão em sala de aula, estou aqui só revisando. Então, está aqui, ó, água pura, com o decímetro a água ficou nessa posição. Em outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando Na Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representada em, ou seja, ele quer saber quando ele adicionou esse decímetro nessas soluções, essas soluções salinas aí, no caso, soluções aquosas de NaCl, uma contendo 100 gramas de NaCl e outra 200 gramas de NaCl, qual será a posição do decímetro? Lembrando que quanto mais denso, mais o decímetro ele vai o quê? Se ele tiver mais denso, na solução o decímetro ele vai penetrar menos. E se a solução tiver menos densa, o decímetro penetra mais. Então vamos aqui, vemos aqui inicialmente que a alternativa correta é a letra D, mas vamos ver a resolução. Primeiro, nós calculamos a densidade da água, 2 litros, sabendo que a densidade da água é 1 grama por ml, vai ficar 2.000 gramas dividido por 2.000 ml, dá igual a 1 grama por ml. Quando nós adicionamos 100 gramas de NaCl, a massa vai ficar os 2.000 gramas da água, mais 100 ml, 100 gramas do NaCl, então vai ficar 2.100 gramas em cima, e embaixo, como na questão fala que ao adicionar NaCl não altera-se o volume da solução, mantém-se os 2.000 ml. Então a densidade da solução salina com 100 gramas de NaCl é 1,05 grama por ml. E o que é que vai acontecer? O decímetro vai entrar menos uma casa, visto que cada unidade dessa daqui corresponde a 0,05 gramas por centímetro cúbico na diferença das densidades. Então, ó, a água estava, vou pegar até aqui a caneta para marcar melhor. O da água pura estava aqui. Então, como agora tem 0,05 gramas por ml a mais, a densidade comparada ao primeiro caso, da água pura, então ele entra menos uma unidade de medida do decímetro. E quando nós adicionamos 200 gramas de NaCl, a massa vai ficar 2.200 gramas dividido por 2.000 ml, e esse resultado dá 1,10. E comparado à água, o decímetro vai afundar o quê? Menos 2 unidades de medida, ou seja, aqui, a água estava aqui, água pura, e agora com 0,05 mais 0,05, que é a diferença daqui da solução com 200 gramas de NaCl para a água pura, ele tem que entrar 2 unidades a menos do que no caso da água pura. E a alternativa correta, como nós já vimos, que representa melhor esses dois casos, é a alternativa D. Outra questão é da Unicamp de São Paulo,
fala que 3 frascos de vidros transparentes fechados de formas e dimensões iguais contém cada um a mesma massa de líquidos contém a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro cloroformo e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? A densidade de cada um dos líquidos, a temperatura ambiente é igual a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, densidade do etanol 0,8 grama por centímetro cúbico, densidade do cloroformo 1,4 grama por centímetro cúbico. Fazendo uma contextualização da questão é o quê? O técnico lá no laboratório tem 3 frascos iguais e ele tem a mesma massa das substâncias dentro desses frascos. Só que essas substâncias são diferentes. Em um ele tem água, outro cloroformo e outro etanol. Como é que ele faria para descobrir, sabendo só a densidade desses líquidos, que frasco corresponde a cada uma das substâncias, para que ele possa identificá-las? Então aqui nós devemos trabalhar com a seguinte situação: massas iguais, sabendo que densidade é inversamente proporcional ao volume, pois densidade é igual a massa sobre volume, como vamos ver aqui na resolução da questão. Então, o líquido que tem maior densidade, ele vai ter o quê? O que tem maior densidade terá o menor volume, que é no caso o cloroformo. O líquido que tem a menor densidade, ele vai ter o maior volume. Então, vamos observar. De todos os 3 líquidos, o que tem a menor densidade é o etanol, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Logo, está aqui o seu frasco, é o que apresenta maior volume. Já a água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, vai apresentar a densidade intermediária. E o cloroformo, que tem a densidade de 1,4 grama por centímetro cúbico, vai apresentar o menor volume. Então, dito isso, mais uma questão respondida. Seguimos para a nossa última questão aqui sobre densidade. Em um laboratório foram selecionadas 5 amostras metálicas, contudo, o técnico acabou misturando-as. Para identificá-las, ele resolveu usar a densidade de cada uma. Para cada amostra foi colocada determinada quantidade de água destilada em uma proveta, verificando a medida inicial. Proveta é um recipiente. Imagine aí um recipiente de laboratório onde você coloca a sua solução, água, enfim. É um recipiente para você colocar substâncias líquidas. Colocou-se então a amostra na proveta e observou-se novamente a medida, V final. Confira os dados na tabela. Agora responda, sabendo a densidade teórica de cada metal, ajude-o a identificar cada amostra. Contextualizando novamente essa questão, o que foi que o técnico fez? Ele não sabia as densidades, qual era determinados metais. O que foi que ele fez? Ele pegou uma proveta, preencheu com um certo volume de água e adicionou o primeiro metal lá dentro, para a primeira amostra. Aí ele viu o deslocamento do volume, porque quando você adiciona um corpo dentro de um volume de água, ele vai aumentar, porque você está colocando outro corpo ali dentro, então 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então ele tem que aumentar o volume, tem que deslocar. Ele anotava o volume inicial, o volume final e a massa do metal. E ele fez isso para as 5 amostras. E como é que você tem que fazer, basicamente, para resolver essa questão? Densidade é igual a massa sobre volume. O volume que você vai colocar no denominador da equação é o que? A variação, volume final menos volume inicial. Então vai ficar a massa dividido por essa variação de volume. E aí os resultados você confronta com os resultados das densidades desses metais já tabeladas e já conhecidas pela literatura. Então, como é que se faz? Só para vocês terem noção aqui, a matemática, a álgebra, né, para resolver essa questão. Para a primeira amostra, você faz massa sobre volume final menos volume inicial. 7,81 gramas dividido por 26,1 ml, que é o volume final, menos 25 ml, que é o volume inicial. A diferença dá 1,1 ml, então vai ficar 7,81 gramas dividido por 1,1 ml, que dá 7,1 gramas por ml. Então, confrontando, já sabemos que a densidade, o metal é o zinco. Essa densidade corresponde à densidade do zinco. Então, encontramos que a amostra 1 corresponde ao zinco. E fazemos isso para todos os outros, para todas as outras amostras, e encontramos os resultados que aqui estão demonstrados para vocês.
Depois, estudando a segunda propriedade específica física, vamos para o volume específico, que é o inverso da densidade. Se a densidade é massa sobre volume, o volume específico que é representado por essa letra grega ni, é igual a quê? Volume por massa. E aqui estão as unidades de medida para você converter e aqui os fatores de conversão de uma para a outra. Lembrando também que o sistema internacional adota agora metro cúbico por quilograma. Também, só confrontando com densidade, é o inverso da densidade. Onde densidade nós tínhamos quilograma por metro cúbico, aqui nós temos metro cúbico por quilograma. A terceira propriedade é a tenacidade, onde tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Sabemos que o diamante é o metal mais duro da natureza, então ele tem a capacidade de riscar praticamente todos os outros. Metal não, perdão. O diamante é a substância mais dura encontrada na natureza e ele tem a capacidade de riscar qualquer outro tipo de material. Ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. Ponto de ebulição, temperatura na qual uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. Só para contextualizar, o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Solubilidade é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. A água, por exemplo, tem a capacidade de dissolver quem? A sacarose, que foi um exemplo que a gente viu lá na questão da adulteração do leite. Agora vamos estudar as propriedades químicas da matéria, que também é uma classe de propriedades específicas da matéria. A primeira propriedade é a combustão. Algumas substâncias elas apresentam essa propriedade de entrar em combustão, ou seja, de serem queimadas, vamos dizer assim, no popular. Então, combustão é toda reação química em que um combustível, material oxidável, reage com um comburente, um material gasoso que contém o gás oxigênio, como o ar, por exemplo. No ar atmosférico tem o ar. Então, é combustível, comburente e tem que ter a energia necessária para iniciar essa reação. Lembrando que é uma reação exotérmica e libera energia na forma de calor. Então aqui nós temos o gás metano, que é o combustível, mais o comburente, o oxigênio, produzindo CO2 e água. Mostrando que aqui é uma combustão completa, produzindo CO2 e água. Oxidação é uma propriedade em que uma substância, uma determinada espécie química, tende a perder elétrons. Aqui nós podemos ver que os elétrons estão representados no produto, mostrando que o zinco metálico passa para zinco 2+, zinco iônico, mais 2 elétrons, ou seja, o zinco metálico está perdendo 2 elétrons. Redução é uma propriedade onde uma espécie química ela tem a tendência de receber ou ganhar elétrons. O cobre iônico ganha 2 elétrons, os elétrons aqui aparecendo nos reagentes, e o cobre iônico, cobre 2+, esse cátion, passa a ser o cobre metálico. Aqui está representada uma célula fotovoltaica, uma célula eletroquímica, ou célula voltaica, onde aqui está representada as semi-reações de oxidação e de redução, onde o zinco sofre oxidação e o cobre sofre redução. E aqui corre a geração de corrente elétrica, o potencial elétrico dessa ADDP dessa célula é em torno de 1,103 volts. Como está aqui, o potencial da célula 1,103 volts. Vocês irão estudar isso melhor no segundo ano, quando vocês estiverem trabalhando com eletroquímica, estudando eletroquímica. Então vamos aqui para mais algumas outras propriedades químicas, propriedades que algumas matérias apresentam. Por que o ferro enferruja? O ferro, em contato com o oxigênio, por exemplo, ele sofre uma reação de oxidação, né? Onde o ferro metálico ele passa para ferro 2+, ou ferro 3+, perdendo elétrons. Por que o leite azeda? O leite ocorre um processo de fermentação, onde o ácido lático é produzido pelas bactérias
a partir do açúcar do leite, a lactose. A lactose é o açúcar do leite, em um processo chamado de fermentação lática. Então, o meio se torna ácido, ou seja, um pH abaixo de zero, nós iremos ver mais à frente, e isto resulta na coagulação das proteínas do leite, formando o coalho, ou, que é utilizado na fabricação de queijos e iogurtes. E esse processo deixa o leite azedo, ou seja, o leite fica fermentado por bactérias. Essas bactérias são conhecidas como agora não me vem na memória a bactéria que faz com que o leite azede, mas tem um tipo específico de bactéria. Então, por que os objetos de prata escurecem? Porque a prata, ela em contato com compostos de enxofre, gera-se o que? O sulfeto de prata, que é um composto escuro. E esses gases que estão na atmosfera de enxofre, eles são provenientes de quê? Por exemplo, um exemplo que nós temos é o que? O ácido sulfídrico, H2S, que ele é gerado na decomposição, na putrefação de matéria orgânica. Por que os comprimidos efervescentes liberam gás na água? É mais uma característica típica ali das substâncias. Né? Esses comprimidos eles liberam CO2. CO2 em condições ambiente é um gás e gera-se essa efervescência. Como surge a imagem no papel fotográfico na revelação convencional? São os íons de prata que eles sofrem uma redução passando a prata metálica e dão a revelação ele marca o papel fotográfico e revelam a foto. É verdade que o vinho pode se transformar em vinagre? Sim. O vinho ele tem o etanol, né, que é o álcool, e ele passa a ácido acético. E esse processo ocorre por meio de uma bactéria chamada Acetobacter, que ela é quem faz essa oxidação, vamos dizer assim, do etanol, que é presente no vinho, para o vinagre, onde tem o ácido acético. Dito isto, vocês puderam ver aí algumas propriedades químicas específicas de algumas matérias, como algumas têm capacidade de sofrer oxidação, outras de sofrer redução. O metal que a gente viu foi o zinco sofrendo oxidação, o cobre sofrendo redução. Algumas substâncias têm a capacidade de entrar em combustão, como nós vimos também, o gás metano. E agora vamos estudar as propriedades funcionais da matéria. O que são propriedades funcionais da matéria? São algumas substâncias que elas apresentam um determinado comportamento e que é padrão e foram classificadas determinadas substâncias que apresentam um comportamento padrão similar foram classificadas em grupos. Por exemplo, os ácidos. Toda substância classificada como ácido apresenta sabor azedo quando ingerida e é capaz de sofrer o fenômeno da ionização, ou seja, produzir íons. Podemos perceber aqui que um gás genérico, um ácido genérico, perdão, HA, em contato com a água, ele libera íons H3O+, que também pode ser chamado de H+, de forma mais simplificada, mais o ânion A-, ou seja, o ácido em água, contato com a água, liberou íon H+, ou H3O+. Então aqui está só mostrando o esquema molecular, onde o próton, representado pela esfera amarela, está sendo doado do ácido para a água. Ou seja, o meu ambiente aquoso vai estar com o íon H+, ou H3O+ agora. Um exemplo de ácido forte é o ácido clorídrico, presente no nosso estômago, HCl. Um exemplo de um ácido fraco é o ácido acético, presente no vinagre. Outro tipo de substância que nós podemos classificar são as bases. As bases elas são classificadas como básica, pois promove a sensação de adstringência, que é aquele travo causado por uma banana verde quando nós ingerimos a banana verde. Dá aquele travo na língua. Aquilo ali é típico de substâncias básicas. A chamada adstringência, essa sensação de travar a língua, o paladar. E ela é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação, ou seja, liberar íons em água. Por que eu coloquei dissociação entre parênteses, assim, entre aspas, na verdade? Porque algumas bases sofrem dissociação e outras bases sofrem ionização.
Lembrando que nós vamos estudar isso mais à frente, quando nós estivermos estudando as funções inorgânicas. Então está aqui mostrando que a base, ela aqui vai, no caso aqui, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, ela vai ser uma receptora de prótons, perdão. A base, ela é uma receptora de prótons. Ela recebeu um próton da água, diferentemente do ácido, onde o ácido ele libera um H+ ou um próton para o solvente, que é a água. E aqui está feito o mesmo esquema, representação molecular, onde a água ela doa um próton, ou seja, a base recebe um próton da água. Então, um exemplo de base é o hidróxido de sódio, NaOH, um exemplo de base forte. E um exemplo de base fraca é a amônia, que também é conhecido como o hidróxido de amônia, onde vocês podem perceber também aqui que nessas reações a base ela tem típica, de acordo com a teoria de Arrhenius, elas liberam OH+ em solução. O ácido libera H+ e as bases liberam OH-. Lembrando também que nós vamos estudar isso mais à frente, quando nós estivermos estudando as teorias ácido-base. Aí nós vamos ver a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry, a teoria de Lewis, e vocês irão ver isso de forma mais clara mais na frente. Aqui eu tenho uma escala de pH, onde eu vou contextualizá-la. Escala de pH é o quê? O que é pH? Potencial hidrogênio iônico. Serve para dizer se o meio está ácido ou básico. Então, um meio muito ácido, com pH igual a 0, é representado por uma solução de ácido clorídrico 1 molar, ou seja, 1 mol por litro. Lembrando que pH igual a 7 é neutro. pH menor do que 7, ácido. E pH maior do que 7 é um pH considerado básico. E essa escala nós trabalhamos entre 0 e 14. Já deixo claro também para vocês que existe pH fora dessa escala de 0 e 14. Porém, falarei disso mais à frente quando nós estivermos estudando a função inorgânica ácido. É um pH entre menor do que 1, é o pH das baterias automotivas, que elas contêm ácido sulfúrico. O pH do nosso estômago está representado ali como uma média entre próximo a 1,5, 1,5. pH do limão 2,2, pH do vinagre 2,5, da laranja 3,5, da cerveja 4, do cafezinho que a gente toma 5, de uma conta de água da Cagepa, quando eu estava aí na Paraíba, em Souza, deu 5,25, ou seja, um pH ácido. Para uma chuva ser considerada ácida, o seu pH tem que estar abaixo de 5,6. O leite, pH igual a 6,5. A água pura, né, a água destilada, vamos dizer assim, ela tem um pH neutro, pH igual a 7. O nosso sangue, um pH levemente básico, 7,45. O pâncreas, o suco pancreático, ele tem um pH igual a 8. O sabonete tem um pH igual a 9,5 em média. O leite de magnésio, o hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, também chamado de leite de magnésio. pH igual a 10,5. O amoníaco, que é o hidróxido de amônia. Hidróxido de amônio tem um pH igual a 11,5. A água sanitária Dragão, 12,5. E uma solução aquosa de hidróxido de sódio tem um pH igual a 1 molar. E por fim, para finalizar a aula de hoje, nós vamos definir também o que são sais. Toda substância classificada como salina possui sabor salgado quando ingerida e é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação. Um exemplo, nós temos o NaCl, que é o sal de cozinha. Quando colocado em solução aquosa, ele libera íons Na+, cátion e Cl- o ânion. Com isso, finalizamos mais uma aula para a nossa primeira semana de aula.